voltando ao nosso projeto, nós vamos hoje criar as tabelas de banco de dados que vão ser utilizadas no nosso projeto. Eu vou abrir aqui a nossa Space Core, que é nela que vai conter as nossas tabelas, né? Conforme a gente viu no nosso padrão lá, a Core vai ter as nossas tabelas e as nossas regras de negócio. Então, para criar as tabelas, a gente deve vir aqui na aba Data. E tem duas formas, como eu mostrei: criar manualmente aqui ou importando pelo Excel. E nós vamos criar um novo diagrama aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de exemplificar aqui as nossas tabelas. Criei um novo diagrama, vou nomear ele aqui. E vamos iniciar então a criação das nossas tabelas aqui. Lembrando que o foco aqui não é performance, a gente vai criar as tabelas aqui visando o melhor entendimento aqui do projeto. Então, começando aqui a primeira tabela que eu vou criar, que vai ser a nossa tabela principal, vai ser a nossa tabela de hospedagem. Então, eu vou vir aqui no nosso diagrama, clicar com o botão direito, adicionar nova entidade. Vai carregar a tela aqui para a gente identificar o nome dessa tabela. O nome dela vai ser hospedagem. E aqui embaixo a gente vai poder criar os campos da nossa tabela. O primeiro campo aqui já é criado automaticamente, o ID. Ele é um campo long integer e ele é numerado automaticamente. Então esse aqui vai ser o nosso identificador. Nós vamos criar alguns outros campos na sequência. O primeiro campo que eu vou criar aqui vai ser um campo que vai referenciar o usuário da nossa aplicação. Nesse campo vai ser identificado quem é o nosso anfitrião, ou seja, quem está cedendo a hospedagem. Então vamos criar um novo campo. Eu vou colocar o nome User ID, ele automaticamente já identifica que existe uma tabela User, que é uma tabela de sistema, e que tem um identificador ID, e ele fez a ligação automaticamente. Então esse primeiro campo vai ser o usuário. O segundo a gente vai colocar o título da nossa hospedagem. O título, ele é um texto de 50 posições. Por enquanto eu vou deixar todos os campos aqui como não obrigatórios, só a título de conhecimento mesmo. O próximo campo a gente vai colocar aqui a nossa descrição. A gente vai guardar então as informações ali sobre a hospedagem. Vou fazer o tamanho dele de 500, um pouquinho maior, para poder digitar um textinho ali explicando sobre a hospedagem. O próximo campo vai ser um texto também, que vai guardar o CEP. Nós vamos criar um outro campo, o logradouro. Vai armazenar a rua então da nossa hospedagem. Vamos colocar aqui o número. Aí o número sim, nós vamos colocar então inteiro. Vamos incluir aqui mais um campo, bairro, 150 posições, vamos colocar um pouquinho maior. O logrador a gente deixou com 50, vamos aumentar um pouquinho, vou colocar ele com 100 posições. O próximo campo vai ser o complemento do nosso endereço. Vamos colocar aqui um texto com 100 posições. Próximo campo, a nossa cidade. Um texto de 50 posições. Estado. Esse é um texto de 50 posições também. E o país. Também um texto de 50 posições. Por enquanto vai ser só esses campos, depois a gente vai incluir mais
ao longo que a gente for criando as nossas próximas tabelas e fazendo as ligações entre elas. Eu vou fechar aqui por enquanto. Eu vou criar uma outra tabela aqui que vai indicar o tipo de hospedagem. Então vou fechar aqui, incluir uma nova tabela. Essa vai ser uma tabela estática, que ela vai conter só alguns tipos de hospedagem. Então o nome dela vai ser tipo hospedagem. Essa é uma tabela que ela vai ser estática, então os valores vão ser fixos e ela não vai sofrer uma alteração constante, né? Então, quando a tabela ela possui poucos registros e não vai haver uma alteração tão seguida repetidamente, a gente pode criá-la como estática, que vai facilitar no nosso desenvolvimento depois. Ela já veio com alguns campos aqui já padrões aqui, ID, Label, Order. Vamos colocar mais um campo aqui. Então clico com o botão direito, um atributo, vou colocar aqui a descrição. Então o label vai ser o título principal e a descrição vai ter uma breve descrição sobre o tipo de hospedagem. Isso vai ser importante para a gente colocar em tela, para o usuário ter uma referência de qual registro ele deve selecionar. Então a gente vai colocar aqui, um dos nossos registros vai ser lugar todo. Ou seja, vai ser possível o usuário selecionar o tipo de hospedagem no lugar todo e ele vai hospedar toda a casa ou todo o apartamento, enfim. Agora eu vou incluir aqui a descrição. Essa é uma breve descrição informando qual vai ser a descrição dessa hospedagem. Coloquei um texto de 50 posições, acho que a gente vai ter que alterar um pouquinho aqui, aumentar. Vamos ver aqui, vamos alterar para um texto de 200 posições. É legal que o OutSystem ele já vai identificando, conforme a gente vai desenvolvendo, ele já vai identificando os espaços onde está com erro, né? Ou seja, eu tinha criado um campo com 50 posições e tinha incluído um texto com mais de 50 posições. Então ele já me identificou aqui antes que o valor de descrição ele é muito grande para ser incluído em 20 caracteres, que é o que eu coloquei aqui agora. Então vou aumentar para 200 caracteres. Isso aqui vai ser uma descrição breve, exemplificando então a nossa hospedagem ali, o tipo de hospedagem no lugar todo. Continuando aqui, vamos incluir mais um registro, quarto inteiro. Ou seja, ele vai conseguir reservar o quarto, ao invés de reservar todo o apartamento ou casa. Vamos colocar mais uma descrição aqui. Já deixei pronto aqui do lado, para facilitar a nossa vida. Então os hóspedes terão um quarto privativo para dormir, as áreas comuns podem ser compartilhadas. Então essas referências todas eu tirei do site do próprio Airbnb, para a gente recriar aqui uma experiência parecida com o que existe lá no site do Airbnb. Então vamos incluir mais um registro de quarto compartilhado. Então, quarto compartilhado. Esse é o nosso terceiro tipo de hospedagem. Vamos incluir aqui uma descrição também para esse registro. Então, os hóspedes dormem em um quarto ou área comum que poderão ser compartilhados com outras pessoas. Então esses são os 3 tipos de hospedagens que nós vamos ter. Então eu criei a nossa tabela estática, tipo de hospedagem, e incluí 3 registros identificando esses tipos de hospedagens, né? Agora o que a gente pode fazer é incluir essa tabela aqui dentro do nosso diagrama e a gente pode fazer uma ligação entre essas tabelas de hospedagem e tipo de hospedagem. Então, dentro da nossa tabela de hospedagem, a gente vai indicar qual é o tipo de hospedagem que ela se enquadra, né? Então a gente pode vir aqui do lado do tipo de hospedagem, puxar, arrastar essa setinha
ficou azul ali indicando que vai ter uma ligação entre as duas. Soltando, ele cria automaticamente um campo tipo hospedagem ID. Poderia ter feito isso de forma manual, colocando o nome aqui tipo hospedagem ID, ele já ia identificar automaticamente, assim como a gente fez com o usuário. Mas aqui a gente fez da forma automática, né? Um acelerador aqui da plataforma. Então, tanto pelo nome ele busca automaticamente, como você pode indicar aqui o tipo de dado, ou fazer essa ligação aqui que eu fiz automaticamente entre uma tabela e outra, né? Então, passando para o próximo campo, a gente vai ter uma outra tabela que nós vamos criar aqui, que é o tipo de propriedade específico. Tipo de propriedade específico. Essa modelagem aqui eu já montei já fiz no papel aqui, já rascunhei. E agora a gente está montando aqui ela dentro do OutSystems, né? Então vamos criar uma nova tabela estática. E o nome dela vai ser tipo propriedade específico. Vamos arrastar ela aqui para o nosso diagrama, já para facilitar a gente começar a visualizar melhor aqui a nossa modelagem. Essa tabela tipo propriedade específico, que ela vai estar interligada com a nossa hospedagem. Então ela vai identificar, ela vai tipificar melhor, além do tipo de hospedagem, o tipo de propriedade, né? E o que eu posso fazer também é criar mais uma tabela estática, que é o que eu vou fazer aqui agora, e fazer uma ligação entre duas tabelas estáticas, né? Que é o que eu vou fazer agora. Eu vou criar uma nova entidade estática, tipo propriedade. Tipo propriedade. Tipo propriedade. E essa aqui vai fazer uma ligação com a propriedade específica. Então eu vou ter um tipo de propriedade, ele vai ter uma propriedade específica que vai estar ligado lá na nossa hospedagem. Depois a gente consegue lá pela aplicação fazer todo esse caminho reverso aqui para buscar o tipo de propriedade através da hospedagem, né? Daqui para frente eu não vou incluir mais os registros nas tabelas estáticas aqui. Vou apenas mostrar a criação ali dos campos e a criação das tabelas e deixar para um segundo momento para eu incluir os registros para o vídeo não ficar muito grande. Então vou fazer só a modelagem mesmo e a inclusão dos registros eu faço depois, fora do vídeo aqui. Beleza, então já tenho o tipo de hospedagem aqui, já tenho o tipo de propriedade específico na minha tabela de hospedagem. Eu vou incluir mais um campo aqui. Vamos editar a entidade. Incluir mais um campo que vai guardar a quantidade de hóspedes. Ele vai ser um valor inteiro, quantidade de hóspedes. Beleza. Agora a gente vai incluir mais um campo, quantidade de quartos. Inteiro, valor inteiro. Incluir mais um campo, quantidade de camas, quantas camas vão ter na nossa hospedagem, vai ser inteiro também. Quantidade de banheiros, vamos incluir aqui QTD banheiros. Vai ser um inteiro também. A gente vai incluir mais um campo aqui, que a gente vai informar se tem acessibilidade. Se tem acessibilidade na nossa hospedagem, ou seja, se é adaptada para cadeirantes, né, deficientes. Incluir, tem acessibilidade, vai ser um booleano, ou seja, sim ou não, né? Verdadeiro ou falso. Vamos incluir o preço agora da hospedagem, isso é importante, né? Incluir o
preço da hospedagem, e aí aqui a gente vai colocar um decimal. E vai ter 37 posições e 8 casas de precisão. Vamos incluir um campo aqui para informar desconto semanal. Se existe um desconto quando hospedando por uma semana inteira, né? Ou mais de uma semana. Então a gente vai colocar aqui qual vai ser a porcentagem de desconto semanal e uma porcentagem de desconto mensal. Também aqui inteiro, que vai ser um valor em porcentagem. A gente vai colocar aqui na hospedagem um campo nota, né, que vai ser a avaliação aqui a nota geral de avaliação aqui da nossa hospedagem. Vai ser um campo decimal, né? Vamos guardar aqui também a quantidade de comentários que vai ter nessa nossa hospedagem. A gente vai guardar aqui direto na hospedagem para facilitar depois as nossas pesquisas, né? E facilitar também na hora de preencher os dados na tela da hospedagem. Então a quantidade de comentários vai ser inteiro. E a gente faltou aqui a gente criar uma outra entidade estática, né, com o status, né? A gente vai conseguir identificar que se essa hospedagem ela está em edição, se ela já está disponível para hospedagem, se ela está ativa ou não. Então vamos incluir ela aqui, uma nova entidade estática. O nome dela vai ser status. Lembrando aqui que eu não vou nesse momento incluir nenhum status, vou só fazer a ligação entre elas, só para a gente terminar aqui a nossa modelagem, e depois eu incluo os registros em cada uma delas. Então já tem uma tabela aqui de status. Se eu vim aqui, ó, até uma curiosidade, eu vim aqui e arrastar essa tabela users que a gente tem aquela ligação, ele automaticamente já identifica que tem uma ligação com a hospedagem e já nos indica aqui visualmente que existe uma ligação entre as duas. O status eu poderia vir aqui com a flechinha e fazer a ligação, mas eu vou fazer aqui de outra forma para vocês verem que tem como também indicando diretamente aqui na hora de criar a nossa tabela, é o nosso campo, né? Então eu vou indicar aqui o nome da nossa tabela e o identificador. Status ID, automaticamente ele já identificou que existe uma tabela status e que ela possui um identificador ID. E já fez a nossa ligação visual aqui dentro do nosso diagrama, né? Essa então é a nossa modelagem principal aqui, envolvendo a tabela de hospedagem e suas ligações aqui. Daqui pra frente eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito grande, e no final eu volto aqui explicando um pouquinho mais sobre a nossa modelagem.
Voltando aqui o vídeo, depois de acelerar um pouquinho ali a criação das tabelas, essas que estão em azul aqui foram as que a gente criou junto, e essas outras foram que eu criei na sequência e populei as tabelas estáticas ali com os registros que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Então, começando aqui, para explicar um pouquinho da nossa modelagem, vai ter aqui uma tabela de hospedagem e comentário, que vai guardar os comentários então dos usuários ali de cada hospedagem, vai poder colocar um comentário, uma nota ali para cada hospedagem, né? Aqui a gente tem a tabela de hospedagem foto, que vai guardar então as fotos ali da hospedagem, né, para o usuário conseguir visualizar ali a casa ou apartamento. Então essa tabela aqui vai guardar as fotos, né. Tem uma tabela de hospedagem e alocação, que essa aqui vai ficar as reservas, né, os dias reservados pelos usuários vão ficar dentro dessa tabela de hospedagem e alocação. Aqui mais para cima a gente já tinha criado essas aqui, tipo hospedagem, tipo propriedade específico. Eu populei elas aqui, tanto essa como as outras tabelas estáticas. Então aqui já tem os registros aqui populados de cada tabela. E aqui é a ligação entre duas tabelas estáticas, é o que eu tinha comentado. Então a gente consegue vir aqui e selecionar um registro de outra tabela estática e ele traz nesse formato aqui, né? Automaticamente ele já busca todos os registros e nos dá a opção de selecionar aqui qual é o registro aqui, qual é o dado que a gente quer colocar nessa tabela. Então esses registros tipo propriedade aqui, eles estão populados nessa outra tabela aqui, tipo propriedade. Então esses registros aqui foram os que eu incluí na propriedade específico. Aqui a gente tem uma tabela hospedagem comodidade, então que o anfitrião lá vai conseguir na hora de cadastrar a hospedagem, ele vai informar os dados da hospedagem e alguns benefícios que ele vai ter alugando aquela hospedagem. Então aqui são as comodidades. Mais uma vez aqui a gente tem uma tabela estática, que vai ser a lista das comodidades que ele vai poder selecionar lá e oferecer para os hóspedes. E dentro dessa comodidade a gente inclui um ícone ID, que vem dessa tabela estática ícone. Então eu criei uma tabela estática de ícones, que são ícones que a gente vai conseguir usar ali dentro da aplicação, né? Então ele é um caminho aqui vetorizado. Depois em tempo de execução lá a gente vai conseguir transformar isso aqui, esse código aqui, esse path, num ícone lá dentro da nossa aplicação, né? Então a gente consegue selecionar aqui na comodidade um ícone para visualizar melhor lá na aplicação, né? Ficar um pouquinho mais bonita a nossa aplicação. Vou ter uma tabela de hospedagem área comum, que são as áreas ali onde o hóspede vai conseguir utilizar dentro da hospedagem. Hospedagem quarto, cama, então seriam quantos quartos tem nessa hospedagem que pode ser utilizado e quantas camas vão poder ser utilizadas e quantas camas tem em cada quarto também. Então aqui a gente vai guardar, aqui vai ser os quartos e aqui é os tipos de cama que tem naquele quarto. E aqui tem uma tabela estática para a gente guardar esses tipos de cama, né? Solteiro, casal, queen. Então a gente vai poder selecionar no quarto específico quantas camas e quais tipos de cama que tem em cada quarto. E basicamente essa é a nossa modelagem aqui do nosso sistema. Essa aqui é a base, né? Talvez a gente altere alguma coisa no decorrer do caminho ou inclua mais algum campo, mas basicamente para começar, essa aqui já é uma modelagem bem completa e acredito que a gente vai conseguir fazer praticamente todo o sistema só com essa modelagem aqui. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Essas são as tabelas que a gente vai utilizar e nos próximos passos a gente vai começar a desenvolver a nossa aplicação aí.